Boa noite, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Desde já, eu vos saldo com a graça e paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento. Peço desde já que você assista até o final para que você possa entender o que o Espírito Santo vai falar para mim e para você nesta noite. Hoje eu quero falar acerca do assunto um pouco, não é polêmico, mas tem sido pregado de forma indevida em altares, em púlpitos, e eu acho isso uma coisa errada. Por que errado? Porque quando o Senhor se revelou a alguém, por exemplo, a um discípulo, a um apóstolo, a um profeta, né? Seja lá no Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, aqui nós temos aqui o Antigo Testamento, está aqui, como nós temos também o Novo Testamento, está aqui, o meu é separado, tá bom? Com 27 livros. Foi inspirado, a pessoa foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se revelou a ela, né? Falou aquilo que tinha que falar, e a pessoa, porém, escreveu. Então a palavra de Deus, ela não foi escrita de uma forma aleatória. Deu vontade de escrever isso, eu escrevi. Não é um livro qualquer. A palavra de Deus não é um livro que foi simplesmente escrito por ser escrito. Não é um jornal, não é uma coisa assim. Então um pregador, ou um pastor, ou um bispo, ou seja lá, quem for, que for pregar a palavra de Deus, a pessoa não pode pegar, ela até pode, mas é uma falta de respeito com aquele que recebeu a revelação do Espírito Santo lá no passado, e está aqui, e ela vem a distorcer, pregando outra coisa que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. A palavra de Deus é para ser inspirada para as pessoas dessa forma, para que elas venham andar com Deus, aprender a andar com Deus, ter a humildade de Cristo, ter o caráter de Cristo, ter a postura de Cristo. Falo eu no sentido espiritual. Pois bem, hoje eu quero falar, até você abrir em Tiago 2, Tiago, tá? Irmão do Senhor, Tiago 2, abre aí no capítulo 2. Peço que você, desde já até abrir, que você compartilhe nas redes sociais esse vídeo, tá? Porque é certo que ele vai ajudar pessoas que não entenderam até o dia de hoje essa passagem, mas não entenderam por quê. Porque elas não leram o contexto, porque elas ficaram presas e limitadas a pregações que ouviram em um altar ou em algum púlpito por aí. Ela ouviu essa pregação. Se a pessoa ela quer pregar a palavra de Deus para fins financeiros, então ela não prega a palavra de Deus. Ela prega o entendimento dela, porque vai arrebentar. Com o entendimento de uma pessoa, de um palestrante, ele vai levar pessoas a ter uma visão grande em relação às coisas financeiras. Porque a palavra de Deus, ela diz respeito ao reino celestial. Procura na palavra de Deus e vê se o Senhor Jesus Cristo, ele em algum momento, ele ensinou alguém a ter vida com a terra. Procura. No Antigo Testamento, como está aqui, como eu falei para você, como no Novo Testamento. Procura, que você não vai ver a palavra de Deus sendo direcionada a alguém a ter vida com a terra. Mesmo quando o Senhor vai falar para que o pessoal saia lá do Egito e vá para até Canaã, Nova Canaã, que é uma terra que prospera, que é leite e mel, uma terra saudável, uma terra que eles vão ter um bom alimento, vão ter uma vida próspera. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma palavra é a mesma palavra que Abraão confessa que ele era peregrino aqui na terra, procurando uma nova cidade que não foi feita pelo homem, mas por Deus. Porque uma vida abundante não é uma vida regalada, de que você venha ter tudo para esbanjar e não olhar para o próximo. A vida abundante é você ter o pão de cada dia. Porque não conhecemos o amanhã, então não podemos projetar o amanhã, sendo que ele não existe. Embora que a fé é uma certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos que não se veem, como vai dizer Paulo. Então, temos que entender essas coisas para não distorcer a palavra de Deus. Temos que ter uma vida abundante aqui? Sim. O pão de cada dia, todos os dias. Temos que prosperar? É a fé de cada um. Não é porque eu prospero que eu tenho mais fé do que aquele que não prospera. Não tem nada a ver com isso. É justamente o que Tiago vai estar falando acerca disso. E pessoas têm confundido a palavra de Deus, levando-o de uma forma distorcida, para poder então plantar dentro da mente de alguém da forma que ele quer. E não é da forma que a pessoa quer, é da forma que Tiago, que é o caso aqui, que Tiago, ele relatou que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta.
Essa carta não está aqui hoje para fazer com que homens venham ser bem-sucedidos financeiramente, com que homens venham ter uma vida abundante aqui na terra, com que ela venha a juntar tesouro na terra. Se você ler o livro de Tiago, desde o princípio ali, do começo do 1, você vai entender que ele está falando que a riqueza é justamente para ajudar aqueles que não têm, aos que estão cativos, digo eu, de uma forma física, que não tem o alimento cotidiano. É para isso que temos que prosperar, para levar aquele que não tem. Não é para mostrar que eu sou melhor do que o outro, porque assim estaria eu fazendo acepção de pessoa e tratando aquele mal, dizendo que ele não pode e que eu posso mais do que ele. O Senhor Jesus não vê ninguém dessa forma. O Senhor Jesus, ele não olha o que você tem, ele olha o que você é. Ele não olha o que eu tenho, ele olha o que eu sou. Sendo eu pecador, reconheço isso, eu creio que você também reconheça, mas ele não olha isso. Ele olha quem você é e não o que você tem. É o seu caráter, é o seu interior. Quando ele escolheu Davi, ele poderia, por exemplo, escolher os irmãos de Davi, que eram homens robustos, homens de guerra, homens que eram já acostumados a guerrear, a se defender, a matar. Era homem do exército que estava ali para defender Israel. Eram servos de Saul. Porém, o Senhor Deus, o Eterno, manda um profeta ir até a casa do pai de Davi, a saber, Jessé. E quando chegando lá, não encontra nenhum, vendo todos os irmãos, não encontra a quem foi ungir, que era o garoto Davi. Aí o Senhor vai falar para um profeta que ele não vê como o homem vê, mas ele vê o coração. Então, quando nós nos deparamos com o Tiago 2 aqui, por exemplo, vamos lá para o 2, depois eu volto um pouco para que você possa entender aonde eu quero chegar. Vamos lá. Para o 2,18 vai falar o seguinte: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E eu já ouvi em pregações em que o pastor ele vai pregar, ele fala acerca da fé de prosperar, acerca da fé de conquistar. Porque eu falo que tenho fé, mas não tenho nada. E não é isso que Tiago está falando. Não é isso que o Espírito Santo falou, que inspirou Tiago a escrever. Como eu falei agora anteriormente, se voltar no capítulo 1, você vai entender tudo. Mas vamos ler o capítulo 2, então, para nós termos mais um entendimento. Espero que você tenha paciência, porque isso é para edificação minha e sua. E que nós não venhamos ser ludibriados por pregações distorcidas. Essa é a finalidade desse vídeo. Para que então nós venhamos ter tão somente uma comunhão com Cristo e uma única finalidade de lutar pelo reino de Deus. Vamos voltar aqui no 2. Eu sou um pouquinho ruim para ler, mas você vai entender. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus, que é a fé de salvar, que é a fé de Cristo, que não pregou terra e pregou só céu. Pode ver? O Senhor da glória, o Senhor de todas as coisas, em acepção de pessoas. Porque ele não fez acepção de pessoas. Porque ele não separou pessoas bens ou maus. Você é bom e você não é. Ele não separou. Ele pregou a palavra para todos, a salvação para todos. Para aqueles que crescem nele, fossem salvos e tivessem a vida eterna, como vai falar João 3,16. Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, na igreja, entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, finíssimos, caríssimos, e entrar também algum pobre com sórdito vestido, ou seja, vestido sujo, rasgado, uma pessoa debilitada, e atentares, ou seja, observar para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre, ao que está sujo, então fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos? Ou seja, você dentro de você não fez um julgamento? E não vos fizeste juízes, de maus pensamentos? Ouve, meus irmãos amados, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo? Quando Tiago fala aqui acerca dos pobres desse mundo, ele fala pobre nos dois sentidos. Primeiramente, pobre no sentido de pobre, tá? Porque as pessoas que elas se converteram mais do Senhor Jesus foram pessoas que não tinham dinheiro.
Essa é uma grande realidade, tá? Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece a Bíblia, sabe muito bem disso. Como também pobre no sentido espiritual, porque todo mundo é pobre espiritualmente falando. Desde a época do Senhor Jesus até agora, o mundo é o mesmo mundo. E a pobreza do mundo é a mesma pobreza. Ou seja, espiritualmente falando, o mundo é pobre e já está condenado, como vai falar João 3,17 em diante. Para serem ricos na fé, chamou os pobres para serem ricos na fé, na certeza da salvação. E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Olha só para a riqueza que o Senhor Jesus Cristo chamou as pessoas. Entendeu? Ricos na fé e herdeiros do reino de Deus, né? Para aqueles que o amam, como vai falar a promessa de 1 Coríntios 2,9. Mas vós desonraste o pobre. Porventura, não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Quem que arrastou Cristo aos tribunais? Foram os ricos. Foram os ricos que crucificaram a Cristo. Foram os ricos que mataram a Tiago. Foram os ricos que mataram a Estevão. Foram os escribas, foram os fariseus, foram os ricos, foram os comandantes, foram os governantes. Foram eles que fizeram tais homicídios. Não foram pobres. Quando gritaram, crucificam Jesus e solta Barrabás, começaram a gritaria por Cristo. Aquela gritaria por Cristo, por matar a Cristo, começaram por escribas e fariseus. Eles começaram a alvoroçar aquele povo lá, a voz aumentando, mas começaram por eles. Eles que colocaram fogo ali na lenha, eles que incendiaram, começaram a gritar de uma forma ali demasiada para que então Cristo fosse crucificado. Não que ele foi coitado por isso, porque ele veio justamente com esse propósito, para morrer por mim e por você. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Foram os ricos. Ricos financeiramente, como os ricos também no sentido de orgulhosos, espiritualmente se achando ricos, que sabiam das coisas, que conheciam a lei. Pois bem, conhecendo ele a lei, não viviam, então valor nenhum tinha. Então havia ali uma fé, mas não havia obra. Então, mas vamos lá. Todavia, se cumprides conforme escrita está a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Foi justamente o que eles faziam. E sois retardidos pela lei, reprovados será pela lei, como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas matas, ou mais matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei, para a liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé dele pode salvar? Está falando aqui acerca daquele rico que chega na igreja, tal, etc. E se o irmão ou irmã estiverem nus, daqui a prova do que eu estou te falando, e tiverem falta de mantimento, alimento, né, cotidiano, ou vestido que seja, ou calçado, né, e algum de vós lhe disser, ide em paz. Alguém que diz que tem fé, por exemplo, falou, vá em paz, Deus o abençoe. Ele tem fé, ele conquista, ele prospera, ele faz isso ou aquilo. Fartai-vos e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, por exemplo, ou para o estômago, né? Que proveito virá daí? Nenhum. Tendo ele fé, mas não agindo a fé no sentido de ajudar o próximo, de dar aquilo que ele tem para o próximo, aonde está o proveito de tal fé? Aonde está o proveito de tal conquista? Não há proveito, como o Tiago está falando. Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. É uma fé inoperante, é uma fé que você fala que pode, que você conquista, que você sabe isso ou aquilo, mas não tem colocado em prática.
Tiago está falando acerca da palavra de Deus. Tiago está falando acerca do reino celestial. É isso que ele está falando. Você fala que tem fé, mas você nada faz. Você tem uma vida abençoada na terra, mas você nada faz com o seu próximo. Que fé é essa? Essa fé é inoperante. Você dizer que tem fé e não pega aquilo que você tem para sustentar aquele que nada tem. Não pega a riqueza espiritual que você tem do conhecimento da palavra de Deus e leva aquele que não conhece. Então essa fé não tem valor nenhum. Pode essa fé salvar você? De maneira nenhuma. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus, sabe, como eu posso dizer, conhecer a Bíblia de capa a capa, ou ter revelações do Espírito Santo, se eu não levar aqueles que não têm. É uma fé inoperante, é uma fé que não funciona, é uma fé que não vai me salvar e nem vai salvar os outros, porque eu tenho ela para mim mesmo. Então não tem valor nenhum. É isso que Tiago está falando. Se você for lá no 1, você vai entender que ele fala, no capítulo 1, você vai entender que ele fala das viúvas que não têm as coisas para comer, não têm o alimento. As pessoas necessitavam naquela época, como também necessitam hoje. A igreja, ela física, falo eu, muitas pessoas são dizimistas, são ofertantes, tal, etc. Pois bem, só que quando a gente chega na igreja precisando do alimento, são poucas as igrejas que tiram da oferta, que tira do dízimo e dá ao necessitado. E o que é que a igreja primitiva fazia? Vai lá em Atos que você vai ver. As pessoas traziam os dízimos e as ofertas até a igreja, colocavam, lançavam aos pés dos apóstolos e não havia entre eles necessitado algum. Tanto que deu como que necessitava. Por quê? Porque o que deu não podia administrar, colocava aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos, discípulos do Senhor Jesus, distribuíssem para aqueles que não tinham. É tanto que eles vieram sobreviver ali da oferta do povo e do dízimo do povo que o povo dava da oferta ali, muito depois que eles vieram, sabe, sobreviver daquele dinheiro, que era justamente o que acontecia no passado em relação aos sacrifícios, né? Mas não quero falar acerca disso por enquanto, tá bom? Então eles vieram sobreviver depois que Paulo veio, por exemplo, começar a usar a oferta ali, porque Paulo vivia da obra, Paulo vivia pela obra. Então era justo que ele vivesse de um pouco, ele pegava só o necessário para ele. O resto era para aquelas pessoas que não tinham. Assim faziam os apóstolos da igreja primitiva. Eles não pegavam nada para ele, só para se alimentar. Não sobrava nada para ele, nem um centavo para comprar nada. Era só para o alimento cotidiano. E alimentar as viúvas, e alimentar as crianças que tinham necessidade. Havia muita guerra, havia muita morte, muitos homens morriam, então havia pessoas com necessidade. E eles pegavam aquele dinheiro que as pessoas ricas davam, ofertavam ali no altar, ofertavam ali aos pés dos apóstolos, eles davam para aqueles que não tinham. Essa é a fé que Tiago está falando. Esse é o dever que todo cristão, que todo crente tem que fazer, que toda igreja, hoje, aqui, seja, não importa a placa, ela tem que fazer. Porque o dízimo e oferta é para isso. Não é só para poder sustentar templos feitos por mão do homem, mas templos feitos por mão de Deus, que sou eu e que é você. Nós somos templos feitos por mãos de Deus. Nós não somos templos feitos por mãos do homem. Então, o dízimo e a oferta que é sagrado é justamente para sustentar o templo, que sou eu e que é você. Havendo necessidade. Eu, por exemplo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, não estou aqui para falar disso, não. Só estou explicando, dando um exemplo. Para quê? Para que a igreja possa ajudar aqueles que não têm. Elas não têm condição, principalmente passando nessa época de epidemia que está tendo e outras coisas piores que virão. Porque o povo tem orado, os crentes têm orado para que o governo melhore, para que o país melhore. Eu tenho orado para que seja feita a vontade de Deus. Porque se eu orar para que o país melhore, para que o mundo melhore, então eu estou fazendo uma oração contrária ao projeto de Deus. Porque o projeto de Deus não é para que melhore, é para que piore, para que ele volte para arrebatar a igreja. Temos que entender isso. Não é difícil de entender essas coisas. Mas tudo bem, aí também é um outro assunto, eu já estou mudando o foco do meu assunto. Mas para que você entenda qual que é o objetivo de Tiago, por que Tiago está falando isso? Que a fé sem obra é morta. Vamos lá, pois bem. Mas dirás alguém, tu tens fé e eu tenho obra. Pois bem, eu tenho fé,
e tu tens obras. E eu tenho as obras, Mostra-me a tua fé sem obras. Mostra a fé que você tem. Você tem fé? Você tem conhecimento da palavra de Deus? Você tem riqueza? Então mostra a tua fé. Cadê as tuas obras? Mostra-me a tua fé, que eu quero ver. Com as tuas obras, você tem fé, mas você não consegue exercitar a fé que você tem sendo uma pessoa que ajuda o próximo. É isso que Tiago está falando. Em relação a ajudar o próximo, em relação a ajudar a obra de Deus. Porque eu vou falar aqui mais uma vez, a obra de Deus sou eu e é você. A obra de Deus não é templo feito por mão do homem, a obra de Deus é o ser humano. A única obra que Deus fez foi essa, que tirou ali do barro, moldou. Foi a obra que ele fez. A obra é aquilo que a gente constrói. Então Deus construiu uma obra. O resto ele falou haja, mas o homem ele construiu. Como também o jardim do Éden é obra de Deus. Tá? E aí vai falar o seguinte: eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Por aquilo que eu faço, eu mostro a minha fé. Por aquilo que eu tenho levado às pessoas, eu mostro a minha fé. Por aquilo que eu tenho dado ao próximo, eu mostro a minha fé. Por aquilo que eu tenho feito em relação à igreja física, no sentido de dizimar, de ofertar, eu mostro a minha fé. Isso é o que Tiago está falando. Abraão foi justificado pela fé quando ele foi ofertar o seu filho Isaque no altar, o qual Deus não quis, porque ele não sacrificou o filho. Bem sabemos disso. Pelo mínimo de conhecimento que você tem da palavra de Deus, ele não sacrificou o filho. Então não venha me falar que ele sacrificou, porque ele não sacrificou a Isaque. Ele foi para sacrificar, mas Deus viu a fé pela obra de Abraão, pela disposição e a oferta que Abraão foi dar a Deus. E Deus viu, porém, e rejeitou. E deixou do lado um cordeiro ali para ser sacrificado. Até a oferta, Deus preparou para que ele desse. Porque até isso, na verdade, é Deus que prepara tudo. É Deus que prepara o meu emprego para que eu possa ter ali o dinheiro para ofertar. Ele faz tudo antes. É Ele que faz todas as coisas. Eu não sou capaz de nada. Não adianta eu bater no peito e falar que eu sou isso, sou aquilo, que eu posso isso, eu posso aquilo. É Deus. Eu não conheço o amanhã. Então, eu conheço hoje e não posso projetar o amanhã. Vamos lá. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não adianta, desculpa, balançou um pouco aqui, eu mexi, tá? Não adianta eu falar que eu tenho fé se eu não tiver obras. Não adianta eu prosperar nessa terra se eu não ajudar o próximo. Então a minha fé me ajudou, mas não pode me salvar. Por quê? Porque eu não tive obras no sentido de levar a palavra de Deus. E quando eu sou rico espiritualmente e tenho os frutos do Espírito, eu tenho que levar também os frutos que me foi dado. Olha só que grandeza Deus me falou agora. Os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio e outros mais. Quando eu o tenho, mediante o Espírito Santo, eu tenho que levar as pessoas que não têm essas coisas. Você vê que Deus dá para que a gente dê ao próximo. Se Ele te dá dom, né? Não, se Ele te dá fruto do Espírito, não dom, né? Porque dom é pessoal. Se Ele te dá fruto do Espírito, é para você levar aquele que não tem. Alimentar aquele que tinha ódio, passa a ter amor. Alimentar aquele que era escravo, sabe, de maus pensamentos, e hoje não é mais. É isso. Esses são os frutos que você tem que levar para as pessoas. E quando você é rico financeiramente, falando aqui agora na terra, você tem que levar para as pessoas. Deus não dá para a gente reter, Deus dá para a gente dar ao próximo. E esse é o papel da igreja física, ou deveria ser. Não sei se é, mas deveria ser. Se você é dizimista, se você é ofertante a uma igreja A, B ou C, é para aquela igreja justamente levar o alimento àqueles que não têm. Você já faz a sua parte quando você é dizimista e ofertante, então significa que você tem fé e tem obras. E mediante a tua obra, você vai ser justificado pela obra que você faz, no fato de ser dizimista, no fato de ser ofertante. Deus vai abençoar, porque você faz isso. Agora, se a igreja a qual você oferta e dizima
não faz um trabalho social no sentido de alimentar os pobres, aí é problema dela. É ela e Deus. E Deus é grande o suficiente para poder corrigir e exemplar a quem Ele quiser. Tá bom? Mas entenda uma coisa, não confunda o que Tiago disse mediante o Espírito Santo que revelou a ele com as coisas terrenas. Tudo tem um único propósito, é o reino celestial. Eu sei que eu me estendi um pouco no vídeo, porque é um pouco complexo esse assunto. As pessoas não entendem muito sobre isso. Mas eu quero que uma coisa você entenda. De tudo isso, que a palavra de Deus, ela tem um único propósito. É de fazer com que eu venha ter comunhão com Cristo e venha ter uma morada com Ele no reino celestial. É só para isso. Ele não prega terra. E quando Ele te dá terra, prosperar você na terra, é para que você ajude o necessitado. Porque a nossa vida, ela é passageira aqui. E bem passageira. Eu, particularmente, já estou aí já com uma certa idade, né, com 46 anos, mas eu tive 15 há pouco tempo. Já estou com os 46. Daqui mais uns dias, acabou-se, Edinaldo. Eu tenho que me preocupar com a minha vida espiritual, porque essa vai passar. Só que, até ela passar, eu tenho que fazer a minha parte, assim como o Tiago me aconselha. Que eu venha exercitar a minha fé com obras de caridade, obras de amor, obras de domínio próprio, obras de mansidão, obras de justiça. É isso que o Senhor Jesus quer. É isso que Ele falou para Tiago. Foi isso que Ele falou para Pedro. Foi isso que Ele falou para Paulo. Foi isso que Ele falou para João. Foi isso que Ele falou para Felipe. Foi isso e é isso que Ele fala para mim e para você nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. E até quinta-feira com uma live no Facebook, o qual eu não sei qual é o título e nem sei ainda o que será dito, porque é igual agora, Tiago foi revelado para mim agora há pouco tempo e eu meditei, estou aqui falando com você acerca disso. Aliás, estava, né? Pois desde já eu os salvo com a graça e paz. Deus abençoe, pessoal.